Olá, bem-vindo ao mundo incrível da geografia. Hoje vamos explorar juntos os segredos do nosso planeta Terra. Vamos aprender sobre relevo, que são as formas do terreno. Vamos conhecer a hidrografia, que é o estudo das águas. Vamos entender o clima e como ele muda de um lugar para outro. E vamos descobrir as características especiais do Brasil, nosso país. Você está pronto para esta aventura? Então vamos começar. Vamos começar aprendendo sobre relevo. Relevo é o conjunto de todas as formas que vemos na superfície da Terra. São as montanhas, os vales, os planaltos, as planícies e tudo mais que faz o terreno ter diferentes alturas. Pense na sua cidade. Você já reparou que algumas ruas são completamente planas? Outras têm ladeiras que sobem ou descem? E talvez você já tenha visto uma montanha ou um morro bem alto? Tudo isso é relevo. O relevo é muito importante porque influencia como as pessoas vivem em cada lugar. Construir uma casa em uma montanha é bem diferente de construir em um terreno plano. O relevo também afeta o que as pessoas podem plantar e que tipos de atividades podem fazer. Agora vamos falar sobre hidrografia. Hidrografia é o estudo de toda a água que existe na superfície e embaixo da terra. Estamos falando de rios, lagos, lagoas, mares e oceanos. Você já pensou em como a água se move na terra? Os rios começam em lugares altos, como montanhas, e fluem para lugares mais baixos. A água dos rios transporta pequenas partículas de terra, chamadas sedimentos. Esses sedimentos ajudam a moldar o relevo ao longo do tempo. Os rios são muito importantes porque fornecem água para as pessoas, para os animais e para as plantas. Sem água, não haveria vida na terra. Existem três formas principais de relevo que você precisa conhecer. A primeira é o planalto. Um planalto é uma área alta, geralmente acima de 300 metros de altitude, que pode ter o topo plano ou com morros arredondados. No Brasil, temos muitos planaltos, especialmente nas chapadas do Nordeste e do Centro-Oeste. A segunda forma é a planície. Uma planície é uma área plana e baixa que se forma pela acumulação de sedimentos trazidos pelos rios ao longo do tempo. Um exemplo famoso de planície no Brasil é o Pantanal Mato-Grossense, que é uma área imensa e plana. A terceira forma é a depressão. Uma depressão é uma área plana, mas mais baixa do que o relevo ao seu redor. É como se fosse um buraco na paisagem. Encontramos depressões no Nordeste do Brasil. Cada uma dessas formas de relevo é especial e influencia como as pessoas vivem naquele lugar. Agora vamos acompanhar a jornada de um rio desde o seu início. Um rio começa em um lugar chamado nascente. A nascente é sempre em um lugar alto, como um planalto ou uma montanha. Dali, a água começa a descer. Conforme a água desce, ela passa por um caminho chamado leito. O leito é o canal por onde a água do rio passa. É como se fosse o caminho do rio. Ao lado do leito, temos a margem. A margem é a beira do rio, a área ao lado do leito. Enquanto o rio desce, ele recebe água de outros rios menores. Esses rios menores são chamados afluentes. Um afluente é como um tributário, um rio que deságua em um rio maior. Quanto mais afluentes um rio recebe, mais água ele tem. Continuando a jornada do rio, chegamos ao rio principal. O rio principal é o rio maior que recebe todos os afluentes. É o rio mais importante de uma região. Depois de passar por toda a sua jornada, o rio chega à foz. A foz é onde o rio termina. Um rio pode desaguar no mar, em outro rio maior ou em um lago. A foz é o final da jornada do rio. Agora, vamos entender um conceito muito importante: a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é toda a área que alimenta um rio. Inclui o rio principal e todos os seus afluentes. É como se fosse a casa do rio. Toda a chuva que cai na bacia escoa para o rio principal, que depois leva essa água para o mar. A bacia hidrográfica é fundamental para entender como a água se move na Terra. O Brasil é um país com relevo muito variado.
As maiores altitudes do Brasil estão localizadas em dois lugares principais. A primeira é no litoral leste, na costa do Brasil. A segunda é no extremo norte, na região da Amazônia. Já o interior do Brasil e o litoral norte apresentam altitudes menores. Isso cria uma grande variedade de paisagens no Brasil. O Brasil tem as três formas de relevo que aprendemos. Temos planaltos em várias regiões, com topo plano ou com morros arredondados. Temos planícies, que são áreas planas e baixas formadas pela acumulação de sedimentos. E temos depressões, que são áreas planas, mas mais baixas que o relevo ao redor. Essa diversidade de formas de relevo torna o Brasil um país muito especial. Influencia como as pessoas vivem em cada região e que tipos de atividades podem fazer. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem muita água doce em seu território. Isso é uma riqueza natural incrível. O rio mais importante do Brasil é o Amazonas. O Amazonas é um gigante de água. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, atravessa o território brasileiro passando pela região norte e deságua no Oceano Atlântico. O Amazonas é o rio com o maior volume de água do mundo. A maior parte da água doce do Brasil está na Bacia Amazônica. Mas aqui está um problema importante. A água não está distribuída igualmente no Brasil. A região norte tem muita água. O rio Amazonas fornece água abundante para a região. É uma riqueza natural do Brasil. Já a região sudeste tem pouca água. Há muita população e muitas indústrias na região sudeste, mas os rios têm menos água. Isso causa problemas. Muitos locais no Brasil sofrem com escassez de água e precisam fazer racionamento. O governo precisa planejar bem como usar a água para evitar falta de abastecimento. Agora vamos aprender algo muito importante: a diferença entre tempo atmosférico e clima. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos. Tempo atmosférico é o estado da atmosfera em um momento específico. O tempo muda durante o dia. Hoje pode estar nublado e ventando. Amanhã pode estar muito quente. Depois pode estar chovendo. O tempo atmosférico é momentâneo e muda o tempo todo. Clima, por outro lado, é o padrão de tempo que se repete ao longo dos anos em um lugar. O clima é sempre parecido ao longo dos anos. Por exemplo, Rio de Janeiro é sempre quente. O sul do Brasil tem invernos frios. A Amazônia é sempre úmida e chuvosa. Um deserto é sempre seco. Então, resumindo, tempo muda, mas clima não. O tempo é momentâneo, o clima é o padrão ao longo dos anos. Entender essa diferença é muito importante para estudar geografia. O clima de um lugar é determinado por três fatores principais. Vamos conhecê-los. O primeiro fator é a latitude. Latitude é a distância de um ponto até a linha do Equador. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Isso porque o Equador recebe muitos raios solares diretos. Quanto mais perto dos polos, mais frio. Os polos recebem raios solares inclinados, que têm menos energia. O segundo fator é a altitude. Altitude é a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, mais frio. Isso porque o ar em altitudes altas é mais rarefeito e não retém o calor. Você já reparou que nas montanhas é mais frio do que no vale? Isso é por causa da altitude. O terceiro fator é a proximidade do mar. A proximidade de grandes corpos de água, como mares, oceanos e lagos, influencia o clima. Perto da água, há mais umidade. Então, o verão é menos quente e o inverno é menos frio. Longe da água, há menos umidade. Então, o verão é mais quente e o inverno é mais frio. Dizemos que a água suaviza o clima. Esses três fatores trabalham juntos para determinar o clima de um lugar. A Terra é dividida em três zonas climáticas principais baseadas na latitude. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais perto dos polos, mais frio. A primeira zona é a zona tropical. A zona tropical fica perto da linha do Equador. É muito quente o ano todo. Recebe muitos raios solares diretos.
há muita chuva e umidade. Exemplos de lugares na zona tropical são o Brasil, a Amazônia e o Equador. A segunda zona é a zona temperada. A zona temperada fica entre o Equador e os polos. Tem verões quentes e invernos frios. O clima é variável e equilibrado. Exemplos de lugares na zona temperada são o sul do Brasil, a Europa e os Estados Unidos. A terceira zona é a zona polar. A zona polar fica perto dos polos norte e sul. É muito frio o ano todo. Os raios solares são inclinados e tem pouca energia. Há pouca chuva, mas muita neve. Exemplos de lugares na zona polar são o Ártico, a Antártida e a Groenlândia. Cada zona climática tem características especiais que influenciam a vida das pessoas e dos animais. O Brasil é um país grande e tem 3 tipos de clima diferentes. Vamos conhecer cada um. O primeiro é o clima equatorial. O clima equatorial ocorre na região norte do Brasil, especialmente na floresta amazônica. É muito quente o ano todo. Há muita chuva durante todo o ano. A umidade é muito alta. A floresta é densa e verde. A Amazônia é um exemplo perfeito de clima equatorial. O segundo é o clima tropical. O clima tropical ocorre no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. É muito quente o ano todo, mas tem 2 estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso. O inverno é frio e seco. Cidades como Salvador, Brasília e São Paulo têm clima tropical. O terceiro é o clima temperado. O clima temperado ocorre no sul do Brasil. Tem verões quentes e invernos frios. Pode haver geadas. Em áreas altas, até neve. Cidades como Porto Alegre e Curitiba têm clima temperado. Essa variedade de climas torna o Brasil um país muito especial e diverso. Influencia como as pessoas vivem em cada região e que tipos de atividades podem fazer. Parabéns! Você aprendeu sobre relevo, hidrografia, clima e as características geográficas do Brasil. Agora você sabe como o planeta funciona e por que cada lugar é especial. Essa é uma conquista incrível. Você aprendeu que o relevo influencia como as pessoas vivem. Você entendeu que a hidrografia é fundamental para a vida. Você descobriu que o tempo é momentâneo, mas o clima é um padrão. Você conheceu os fatores que determinam o clima. E você explorou os 3 climas do Brasil. Você está pronto para a prova de geografia. Você tem todo o conhecimento que precisa. Agora vem a parte mais importante: a prova. Você vai se sair muito bem. Agora vou dar algumas dicas finais para você fazer uma ótima prova de geografia. Primeira dica: leia cada pergunta com calma e atenção. Às vezes, uma palavra muda tudo. Não se apresse. Segunda dica: lembre-se dos conceitos que aprendemos. Pense no que você aprendeu sobre cada tema. Você sabe. Terceira dica: gerencie bem o seu tempo. Não fique muito tempo em uma pergunta difícil. Siga em frente e volte depois se tiver tempo. Quarta dica: responda de forma completa. Escreva respostas claras e bem explicadas. Mostre o que você sabe. Lembre-se dos conceitos-chave. Latitude significa que o Equador é quente. Tempo muda, mas clima não. Relevo influencia tudo. O Brasil tem 3 climas diferentes. Os rios nascem em lugares altos. Quanto mais alto, mais frio. Você é uma super estrela de geografia. Você estudou, aprendeu e agora está preparado. Vai dar tudo certo. Lembre-se, o importante é fazer o seu melhor. Você consegue. Boa sorte na prova. Você vai arrasar.